vossos lares para poder estar aqui conosco aqui nesta manhã. Também dar uma saudação para os irmãos que nos acompanham também pelos meios de comunicação social. Nós temos um canal no YouTube, o canal da igreja, o canal Avivamento Portugal, e os irmãos, nós estamos numa era digital, e por que não nós podemos fazer uma publicidade também de algo que é para o bem, para o nosso próprio bem. As mensagens que são ministradas aqui na casa do Senhor, elas são transmitidas também através do canal do YouTube, e eu peço aos irmãos que nos ajudem a isso, para que o nome do ministério, a finalidade é que o nome de Deus seja glorificado, e que outras pessoas também, através deste canal, possam saber que aqui em Caldas da Rainha existe uma igreja onde as pessoas possam vir e cultuar o Senhor, não está cultuando a Deus. Então, os irmãos, enviem mensagem para outras pessoas, para um parente seu, um amigo seu, lá no Brasil, lá nos confins lá do Brasil, aqueles lugares que é muito difícil até o Wi-Fi chegar, mas chega no nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Então nos ajude a isso. O canal é da igreja, o canal não é de particular, o canal é da igreja. Então eu peço aos irmãos que façam isso. Os irmãos, às vezes aqueles que têm por hábito, às vezes dá aquelas olhadas no YouTube, não é? E diga-se de passagem, uma boa parte dos irmãos costuma dar uma pesquisada por lá. Então faça isso, nos ajude, tá? No nome de Jesus, para que o nome de Deus, através desses meios que nós temos ao nosso alcance, possa ser glorificado, amém? Gostaria de compartilhar com os irmãos o livro de Juízes, capítulo 6, o verso é de número 11. Juízes, capítulo é o 6 e o versículo é o 11. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Juízes, capítulo 6, e o versículo é o 11. Lembrando também aos irmãos que hoje é o último domingo, das 10 horas da manhã. Próximo domingo será às 18h30, tá bem? Aos irmãos, a partir do mês de dezembro, os nossos cultos de domingo retornam ao horário habitual. Domingo não será mais pelas 10 horas da manhã. Domingo será às 18h30, tá bem? Nossos cultos de manhã deixarão de existir, e nós retornaremos com o nosso horário habitual, que era domingo às 18h30, tá bom? E então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o Abiesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para salvar dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isto nos sobreveio, e que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos medianitas. Então o Senhor orou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos medianitas. Porventura não te mandei eu? E ele disse: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa do meu pai. Amém? Glória a Deus. Irmãos, esse texto que fala a respeito da vida de Gideão e de como Gideão foi chamado, de como Deus falou com Gideão através de um anjo, que o anjo lhe convida para poder livrar o povo de Deus, o povo de Israel, da mão dos medianitas, que já há 7 anos já lhes assolava. O povo era terrível. E nos versículos, no capítulo 6, nós vamos ver que o que os medianitas faziam na terra de Israel. Eles entravam na terra, eles destruíam tudo o que na terra tinha. Eles não só
saqueavam as casas, não só roubavam os alimentos, mas com perversidade, com coração perverso, eles entravam na lavoura ainda em fase de crescimento. Eles passavam com os cavalos e passavam com os carros, pisavam por cima e destruíam toda a novidade da terra. A perversidade deles era tremenda, até mesmo para com os inimigos de guerra, homens que eles pegavam em guerras. Eles eram tão perversos que eles transpassavam uma lança da boca até chegar à última parte do corpo do ser humano. Era a perversidade dos midianitas, eram terríveis, homens ruins e de coração perverso. Mas o que Israel estava passando naquele momento era a permissão de Deus. O povo havia endurecido o coração e Deus permitiu que os midianitas passassem por esses 7 anos assolando, castigando o povo do Senhor. Mas todavia Deus sempre pensa num propósito, Deus sempre tem as suas estratégias. E o que Deus agora vai falar e vai tratar é com Gideão. Gideão iria livrar o povo de Deus. E a situação de Gideão neste momento, no contexto que nós acabamos de ler, não era uma situação boa, porque Gideão estava fazendo algo já para esconder dos midianitas que possivelmente poderia tomar aquilo que era seu. E como estratégia, Gideão ele malha o trigo no lagar. Embora os irmãos, é um texto já batido, os irmãos já sabem que o lagar não é um lugar para poder estar cuidando de trigo, malhando trigo. O lagar é um lugar para pisar uvas. É um lugar onde as pessoas pisoteiam as uvas, pisam nas uvas, colocam ali uvas para poderem serem pisadas. Não era um lugar próprio que o Gideão estava. Talvez seria um lugar profundo, onde Gideão talvez poderia estar ali malhando o trigo. Também não era um lugar grande, era um lugar pequeno também, diga-se de passagem, porque talvez eu meditando e pensando um pouco mais, Gideão pisava, malhava o trigo naquele lugar, mas como uma observância no olho do inimigo, né? Talvez se eles pudessem vir, Gideão pegar o resto que lhe sobrava e guardava e ali escondia. Mas a situação não é isso que eu quero falar para a igreja nesta manhã, na nossa meditação. Eu quero falar sobre desânimo, a situação que o anjo encontrou Gideão, a situação pela qual Gideão foi encontrada. A situação era uma situação de total desânimo, de uma desacreditação total sobre as palavras que foram lhe lançadas. E o anjo lhe chama de varão valoroso, e o anjo lhe fala que Deus era com ele. O Senhor é contigo, homem valoroso. A situação e as palavras que foram lançadas sobre Gideão não condiz com as palavras que Gideão lança também ao anjo. Pela situação que Gideão estava vivendo, na situação que Gideão vivia, fez com que as suas palavras lançadas para o anjo que lhe dissera uma palavra de conforto, uma palavra de animação, foi o inverso da palavra que Gideão lança para o anjo. Nos mostra e nos denota que Gideão estava vivendo num profundo desânimo, porque a sua situação, como a situação dos demais que estavam à sua volta e dos demais que estavam no seu meio, não era uma situação boa. E esse desânimo e essa situação fez com que Gideão entrasse num profundo desgosto e num profundo desânimo. Os irmãos vão ver que Gideão vai confrontar o anjo, vai dizer assim: poxa, se o Senhor é conosco, ele já não vai falar comigo, ele vai dizer: se o Senhor é conosco, onde estão as palavras que os nossos pais nos contaram, das bênçãos que os nossos pais disseram e falaram a respeito do que Deus faria, do que o Senhor iria fazer? Onde estão as promessas? Ou seja, às vezes existem palavras que são lançadas em nós, palavras que nos foram lançadas, e às vezes essas palavras não foram cumpridas no tempo que nós achávamos que essas palavras, que essas promessas iriam se cumprir, seriam cumpridas. Porque nem tudo está no nosso tempo, nem tudo nos favorece no nosso tempo, nem tudo é no nosso tempo, e está no tempo de Deus. Aquelas palavras que foram lançadas para Gideão naquele tempo, naquele momento em que ele estava, ele mais do que qualquer um, não queria estar passando por aquilo ali. Ele queria estar vivendo aquelas promessas que lhes foi dito, as palavras que foram lhes faladas pelos seus pais, pelos seus avós, pelos seus parentes, pelos seus amigos. Ele está cobrando ao anjo, ele está falando: onde estão?
Porque existem palavras que vêm sobre nós e às vezes isso nos causa desgosto, causa um desânimo, causa-nos uma tristeza. E às vezes existem palavras que nos trazem aquele certo desânimo. E ele estava desanimado, totalmente desanimado pela situação. Poxa, não aconteceu. Onde são as bênçãos que nos aconteceram? As promessas que nos foram ditas, as palavras que nos foram faladas. E isso encheu o coração de Gideão num desânimo, num desconforto, numa coisa tão ruim, tão triste no seu coração, porque as palavras que são lançadas por Gideão são palavras de desânimo, de tristeza no coração, porque não aconteceu, porque não estava acontecendo, porque a situação, porque tudo aquilo que ele estava vivendo lhe causou um desânimo. E hoje, pontualmente, no século 21, existem muitas pessoas desgostosas, existem muitas pessoas desanimadas, porque também foram pessoas que receberam promessas, que lhes foram prometidas alguma coisa, que lhes falaram alguma coisa a teu respeito, que lhes foram prometidas alguma coisa e ainda não aconteceu. E muitas pessoas estão agarrando a esse tipo de palavra, a esse tipo de promessa que lhes foram prometido. Uma coisa eu deixo para os irmãos: se foi Deus que prometeu, Deus vai cumprir. Embora que seja no seu tempo, mas Deus vai cumprir. Mas existem coisas que às vezes por uma questão humana, alguém lhe prometeu alguma coisa, e talvez você está esperando do homem, e isso não vai acontecer. Porque quando nós esperamos no homem, não vai acontecer. O certo é nós esperarmos no Senhor, é esperarmos em Deus, é esperar no Senhor. Ao seu tempo as coisas irão acontecer, porque aquilo que Deus ele promete, Deus vai cumprir. Embora passe o tempo que passar, mas quando Deus promete, as coisas irão acontecer. Eu posso te dizer alguma coisa, eu posso te prometer, e eu posso falhar, porque eu sou humano, eu tenho as minhas limitações, como qualquer um que está aqui, também tem as suas limitações. Qualquer um se submete, pode ser submetido a um erro humano, porque nós somos humanos, nós podemos falhar. Eu posso dizer, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e depois simplesmente eu descumprir, talvez por um motivo de saúde, talvez por um motivo lógico de enfermidade, ou por uma questão de trabalho. Eu posso te dizer alguma coisa, eu posso falar com você que eu vou fazer, e de repente eu descumprir com aquilo que eu te disse, porque eu sou humano e eu sou falho, eu sou sujeito às debilidades humanas. Mas Deus não falha, Deus aquilo que Ele falou, Deus ele vai cumprir na sua vida. Então dependa do Senhor, seja dependente das promessas de Deus, seja dependente das promessas do Senhor. Deus ao seu tempo, Deus vai cumprir, como num determinado tempo Deus cumpriu na vida de Gideão. Mas Gideão, o momento em que ele estava vivendo não era um momento bom. E esse momento na vida de Gideão fez com que ele entrasse nesse profundo desânimo. E o desânimo hoje tem levado muitas pessoas a tirarem as suas próprias vidas. Hoje se morre muito mais pessoas pela questão do desânimo, mais do que propriamente há anos atrás. Hoje morrem muito mais pessoas a se suicidarem do que propriamente em guerra. Os irmãos forem ver, se os irmãos tiverem um tempo, vão ver a lista das pessoas que estão morrendo por suicídio. É muito maior do que em guerra, porque as pessoas estão entrando num profundo desgosto, num desânimo terrível, tremendo, que o que é mais fácil para essas pessoas aliviarem as suas dores é se matarem, é se suicidarem, é tirarem a sua própria vida. Não obstante a isso, o número de pessoas que estão para satisfazer a sua vida, e quando entram nesse profundo desgosto, hoje o número de pessoas obesas estão crescendo. Morrem muito mais pessoas por questões do coração e da obesidade do que propriamente com outros fatores que nós julgamos que às vezes é o fator de morte. As pessoas querem tirar o seu desânimo, querem acabar com o seu desânimo, e começam a se alimentar, e comerem. Perde o gosto pela vida, perde o desejo por viver, perde o desejo, perde o gozo pela vida, e já não querem mais saber de viver. O desgosto e o desânimo é total na vida das pessoas, que as pessoas perdem o gosto pela vida, perdem o desejo por viver. E aqui a questão chave, a questão importante na vida de Gideão, é que não é uma pessoa qualquer que está falando com ele. É o anjo do Senhor, é o anjo de Deus, é o próprio anjo do Senhor
é quem está falando com Gideão. E o mais engraçado é que quando a pessoa está nessa questão de desânimo, está desanimado, às vezes não basta palavras, às vezes Deus fala com a própria pessoa, e a pessoa está tão desanimada que às vezes menospreza aquilo que Deus está falando, porque já está, o desânimo já está enraizado de uma forma profunda na vida da pessoa, que a pessoa não para pensar que Deus está falando, que o Senhor está falando com a própria pessoa. E quando Deus fala conosco, é momento de nós podermos encher o nosso coração de gozo, de um ânimo profundo, no mesmo ânimo que Deus fala com Josué, Deus fala com Moisés, tentando animá-los, porque as dificuldades que eles enfrentavam, e provavelmente eles iriam desanimar, e Deus está recobrando. Deus recobra de Moisés, e Deus recobra do próprio Josué. Josué, tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo. E o ter bom ânimo vai aparecer várias vezes dentro da palavra de Deus, nos convidando a termos bom ânimo, a sermos animados, a levantar a nossa cabeça, a levantar o nosso ânimo, a termos força, a olhar para o Senhor, a olhar para Deus, olhar para as coisas que Ele já fez. Às vezes não aquilo que Ele não só fez na nossa vida, mas aquilo que o Senhor fez na vida de outras pessoas. Quando nós olhamos aquilo que Deus já fez na nossa vida, aquilo que Deus já fez há anos atrás, ou aquilo que Deus já fez na vida de outras pessoas, isso traz em nós, isso provoca em nós e nos dá um ânimo, porque nós temos a certeza que Deus está trabalhando, nós temos a certeza que o Senhor está trabalhando. Mas pelo contrário, quando nós começamos a olhar as coisas não acontecendo como está acontecendo na vida de Gideão, nossa tendência é só nos afundar. E o desanimado, ele é uma pessoa vitimista. O desânimo faz com que as pessoas se tornem cada vez mais pessoas vitimistas, aquelas pessoas que acham que o seu sofrimento ele é a única pessoa a sofrer. É a pessoa que se faz de vítima, não é? É a pessoa que se faz de coitado, é aquela pessoa que se faz de coitadinho. Ele acha que ele é a última pessoa, ele é a última bolacha na face da terra, ele é o último ser humano na face da terra que está passando por aquele sofrimento. São aquelas pessoas que estão se vitimizando, são aquelas pessoas que a sua felicidade depende da felicidade de outras pessoas. São aquelas pessoas que a sua felicidade depende que uma pessoa lhe cumprimente. São aquelas pessoas que acham que a sua felicidade depende do aumento do seu patrão. São aquelas pessoas que acham que a sua felicidade depende se os irmãos ligarem para ele todos os dias. São aquelas pessoas que acham que a sua felicidade depende que alguém passa na sua casa todos os dias e bata assim: ei, como você vai? Está tudo bem? A nossa felicidade não depende disso. A nossa felicidade depende do Senhor. Quando nós colocamos a nossa felicidade diante do Senhor e nós dizemos que a nossa felicidade é Cristo, a nossa vida é diferente. Tudo vai bem. Tudo vai bem. A minha felicidade não depende dos obreiros. A minha felicidade não depende da igreja. A minha felicidade não depende da minha esposa. A minha felicidade não depende dos meus filhos. Por quê? A igreja passa, a esposa passa, os filhos vão passar, mas Cristo é eterno. E o lugar que nos reserva, nos foi reservado, também é eterno. E é para esse lugar que nós vamos. Nós estaremos nesse lugar. A nossa alegria não depende de fatores humanos. Quando nós colocamos o fator humano como sendo a fonte da nossa alegria, isso nos faz mal para a nossa vida. Porque muitas pessoas hoje estão desanimadas e tristes. Por quê? Porque o patrão não pagou, porque a esposa não lhe sorriu, porque a esposa não lhe mandou uma mensagem, porque o esposo não mandou a mensagem, porque o filho não lhe abraçou, porque o filho não disse: pai, eu te amo, mãe, eu te amo. E são alegrias, estão dependendo desse tipo de coisa. Mas a nossa alegria é do Senhor, a nossa alegria é Cristo. Não se vitimize. Tem muitas pessoas que estão deixando de vir na igreja porque estão dizendo assim: olha, poxa, ninguém liga para mim, ninguém olha para mim, ninguém me manda uma mensagem. São pessoas vitimistas porque nunca foram dependentes de Deus, foram dependentes do impulso do ser humano, foram dependentes do impulso de outras pessoas, estão dependendo do impulso dos outros. E constantemente você vai ver nos meios como semana passada eu vi uma irmã a colocar lá no Facebook: hoje em dia ninguém mais nos impulsiona,
Nós estamos mais no meio de outras pessoas que nos querem ver para baixo do que propriamente pessoas que nos levantam para cima, que levantam o nosso ego, que levantam o nosso astral. Nunca foi convertido. Tem que se converter, porque a nossa fonte de alegria está no Senhor. Quem nos coloca para cima é Cristo. Cristo é quem levanta o nosso astral. Cristo é quem levanta o nosso ânimo. É o Senhor. É Cristo é quem levanta o nosso ânimo. Porque, irmão, se a nossa felicidade estiver pautada no ser humano, nós iremos ficarmos constantemente desanimados. Porque eu já disse para os irmãos, desde o princípio, o ser humano ele é falho. Pastores e igrejas e obreiros são falhos, como qualquer um dos irmãos também é falho. Porque se nós depositarmos a nossa confiança, estivermos esperando que a nossa alegria sejam as pessoas, nunca iremos nos animar. A nossa alegria é do Senhor. A nossa alegria vem de Cristo. A nossa alegria vem do Senhor. A nossa alegria é Cristo. Se alegre, busque ânimo em Deus, busque ânimo no Senhor. O desanimado, ele é aquela pessoa que está sempre a se vitimizar. Agora imagine, já pensou, José era aquela pessoa que poderia ser uma das pessoas mais vitimistas da face da terra. Era ou não era? Amém? José era aquela pessoa que era para ser o ser humano mais vitimista da face da terra. Foi traído pelos seus irmãos, foi vendido pelos seus irmãos. Os seus irmãos colocaram, jogaram num poço, depois acharam que era melhor vender os seus irmãos. Não olhando a isso, depois que ele sai daquele poço, depois que ele é vendido, ele vai para uma casa boa? Não, ele vai ser escravo, vai ser vendido como escravo. E ali ele passa dentro de uma casa de Potifar. Ali ele é acusado injustamente, ele volta a ser preso, ele é preso injustamente, mas mesmo assim, ele nunca se fez ou nunca se passou como uma pessoa vitimista. Pelo contrário, quando seus irmãos voltam para o Egito, porque era da vontade do Senhor, e eles pedem perdão a José por aquilo que eles lhe fizeram, ele disse assim: não, tudo isso foi permissão de Deus. Deus viu essa situação para que de uma certa forma cumprisse o projeto do Senhor, para que o projeto de Deus fosse cumprido através das vossas vidas. Ou seja, em tudo isso ele se alegrou em Deus, em tudo isso ele se alegrou no Senhor. Pessoas, situações, existem situações que estão nos impulsionando para que Deus cumpra o propósito da nossa vida, e nós estamos a nos parar mesmo. Nós estamos sabotando os projetos de Deus na nossa vida, nos colocando como um coitadinho, sabotando o projeto de Deus. Muitas vezes somos nós mesmos, às vezes, a sabotar os projetos de Deus, porque nós nos colocamos numa posição de coitadinhos e de vitimistas. Nós estamos a nos vitimizar cada vez mais. Quer outro exemplo? A escrava de Naamã, a jovem, aquela pequena jovem, não tinha nem nome, nem aparece o seu nome, mas é a escrava de Naamã, aquela que estava na casa de Naamã. Quando ela fica a saber que o seu senhor tinha uma lepra, embora não sendo visível, mas ela ficou sabendo através da esposa de Naamã, ela ouve aquela conversa e ela disse assim: olha, se meu senhor, se ele soubesse que existe um servo de Deus, esse poderia curá-lo da sua lepra. Então, ela ali na casa de Naamã, sendo escrava, estava longe da sua terra natal, muito ela poderia se vitimar. Poxa, eu sou uma coitadinha, sou escrava, estou longe da minha terra, tomara que Naamã morresse mesmo. Como nós iremos dizer, tomara que esse miserável morresse mesmo. Estou tão longe da minha casa, estou aqui como escrava, fui vendida, estou aqui de uma forma injusta, tomara que esse homem morra mesmo. Mas pelo contrário, nunca se passou de vitimista. O próprio Cristo nunca se vitimizou. Quer maior exemplo que isso? Cristo nunca se vitimizou, sendo filho de Deus, mesmo assim, ele se fez, ele tomou a sua forma, como diz, agora eu vou usar, a sua forma corpórea humana, a sua forma corpórea humana, para simplesmente dizer para nós que nós seres humanos, era possível nós podemos passar por tudo isso e não nos fazermos de coitadinhos. É a geração que mais se ouve por aí, que se dizem a geração do mimimi, não é? As pessoas se ofendem facilmente. É muito fácil as pessoas se ofenderem hoje.
É muito fácil as pessoas estarem a se ofender por qualquer coisa hoje. Hoje por causa de futebol se ofende. Hoje por causa de política se ofendem. Hoje por causa de religião se ofende. Porque uma geração que se ofende facilmente é uma geração que se vitimiza facilmente. Mas eu quero crer nesta manhã que eu estou ministrando e pregando a palavra de Deus para uma geração diferente, para uma geração forte, para uma geração que não se ofende facilmente, para uma geração que acredita num Deus todo forte, um Deus poderoso, um Deus maravilhoso, um Deus que está presente neste lugar. E a nossa alegria vem do Senhor, a nossa própria alegria vem de Cristo. As coisas não acontecem, as coisas não vêm fácil para nós. O dia mau sempre virá. O dia mau vai vir. Todos nós teremos o nosso dia mau. E isso vai vir. Você querendo ou não, nós querendo ou não, o dia mau ele vai vir. Não é? Vai vir para o crente, vai vir para o não crente, vai vir para aquele que acredita, para aquele que acredita e para aquele que não acredita. O dia mau vai vir. E você pode ser o servo mais fiel da face da terra. O dia mau vai vir. Para Cristo veio. Por que não veio para nós? Não é? Acontece, o que está acontecendo é que nós nos transvestimos de uma roupagem tão religiosa que nós achamos que quando nós pagamos o dízimo, trazemos oferta, nós oramos, nós jejuamos, estamos constantemente na casa do Senhor, o dia mau não vai acontecer na nossa vida. Mas vai. O dia mau vai acontecer e o dia mau vai vir na nossa vida. As adversidades, as más temperanças da vida e as dificuldades que vêm sobre nós, nós não temos controle. A gente não sabe o dia que ela vai vir, a gente não sabe a hora que ela vai vir, nós não temos controle sobre o dia mau. Eu sei que um dia eles irão vir, as coisas irão acontecer, mas é a nossa responsabilidade de termos uma reação mediante a essas adversidades que vêm sobre nós. É a sua responsabilidade, é a nossa responsabilidade. Nós não temos controle sobre as dificuldades que vêm sobre nós, mas é nossa responsabilidade de ter uma reação, de reagir mediante essas situações. Do contrário das pessoas que não reagem, simplesmente volta para o desânimo, estão desanimadas. Olha, está mal, está mal, está mal, está mal, está mal, está mal, está tudo mal. Você vai perguntar, como é que vai? Está mal. Como é que foi o seu dia? Poxa, está mal. Como é que foi a sua semana? Poxa, também foi mal. Como é que está no trabalho? Poxa, está mal. Como é que está a sua família? Poxa, está mal. Está tudo mal. Está tudo mal. Irmãos, ainda que venha o dia mal, ainda que esteja mal, quem está a Cristo, quem tem Cristo, não está mal. Quem tem o Senhor, não está mal. Eu tenho Cristo na minha vida. Você tem Cristo na sua vida. O Senhor é contigo. Olha o que o anjo disse para Gideão: o Senhor é contigo. O Senhor é contigo. Deus é contigo. Deus é com a igreja. Deus é com você. Deus é com você. Deus é com você. Deus é conosco, igreja. Deus é conosco. Deus, Ele é conosco. O fato de Deus ser conosco, isso nos traz uma segurança tão grande. Quando nós falamos, Deus está no nosso meio, Deus é conosco, isso nos traz uma segurança tremenda no nosso coração, porque Deus está conosco, o Senhor está conosco. Do que maior, do que eu dizer para você: olha, eu vou estar com você, o que é que eu posso fazer por ti? O que é que eu posso fazer por você? O que é que eu posso dizer? Eu não posso fazer nada. Tem muitos irmãos aí que estão a passar por dificuldades e eu não posso fazer nada. Ainda que doa o meu coração, ainda que o meu coração às vezes enche de um certo, aquela vontade. Eu queria resolver o problema de toda a gente. Queria poder estar ajudando todo mundo. Queria ajudar todo mundo. Mas eu não consigo. Eu não consigo. Mas Deus, Ele consegue. O Senhor, Ele consegue. Porque Deus, Ele é conosco, estando conosco. E isso Deus vai fazer. E isso Deus vai fazer. O que nos interessa, irmãos, é entendermos que realmente o que nós sabemos a respeito do nosso Deus, que a nossa confiança está no Senhor. E isso fez com que Gideão não percebesse que Deus era com ele, e o fato de Deus estar com ele
ainda que aquela situação que ele estava passando poderia mudar, porque o descrédito já foi. O descrédito já estava no seu coração, desacreditado. Porque Gideão começou a fazer prova com Deus, porque o desanimado, ele tem disso, ele começa a fazer prova com o Senhor. É a pessoa que mais faz prova com Deus, está sempre a querer fazer prova com o Senhor. Esse desânimo era tão grande que ele começou a fazer, poxa, então vamos ver, se o Senhor é conosco, então peraí, vou fazer uma prova com o Senhor. Eu vou pegar aqui um algodão e vou colocar, olha, está com ovário, pronto. Se o Senhor é conosco, tendo ovário, amanhã isso aqui vai amanhecer encharcado. Coloca aquele pequeno algodão, é lógico, com ovário, de manhã cedo, aquilo ali vai amanhecer encharcado. Mas ele disse assim, não, se realmente Deus é conosco, isso aqui vai amanhecer seco. E do contrário, não é? Amanhece seco, está sequinho. Irmãos, é tempo de nós podermos acreditar mais em Deus. É tempo de nós podermos acreditar mais no Senhor. Tem muita gente fazendo prova com o Senhor. A gente tem que aceitar e acreditar que Deus vai fazer, que o Senhor vai fazer. Não é uma obrigação dele, mas é porque o poder está nas suas mãos. O poder está nas mãos do Senhor. Evidentemente que ele faz se ele quiser, mas é acreditar que se realmente foi ele quem disse, que foi ele quem falou, as coisas irão acontecer. Então eu peço aos irmãos aqui nesta manhã, se animem no Senhor, levante os vossos olhos para Cristo, animem-se, alegrem-se no Senhor, tenha alegria em Cristo. A alegria do Senhor, ela é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Cristo é a nossa maior fonte de alegria. Cristo, o Senhor, Ele é a nossa maior fonte de alegria. Irmão, se nós formos olhar para a nossa situação, se nós formos olhar para as circunstâncias que nos odeiam, principalmente para as donas de casa, quando eu cheguei aqui em Portugal, com 100 euros, 125 euros, nós fazíamos uma compra de quase 2 carrinhos no Lidl. A gente enchia, a coisa de 23 anos atrás, e ali o que faltava apenas às vezes era carne. Mas quando nós íamos no Lidl, a questão de 100, 125 euros, você enchia o carro de compras. Tudo que você quisesse ali para a sua casa, você colocava ali por 100 euros. Hoje 100 euros são 2 saquinhos. Não é? São 2 saquinhos só. E você leva um de cada lado para levar para casa, sorridente e feliz da vida. Não é? E quando a dona de casa chega e olha e vê o preço das coisas, não bate um desânimo no coração? Não bate uma tristeza no seu coração? E você olha para o seu salário e fala assim, poxa, igual o professor Raimundo dizia, o salário, pequeno, não sobe. Mas você já parou para pensar que você não passa fome? Tem alguém aqui que passa fome? Não tem, né? Tem alguém aqui que está mal vestido? Eu acho que não tem ninguém aqui mal vestido. Não é? Uma boa parte dos irmãos vieram de carro. Não faltou gasolina para o seu carro, faltou? Não faltou. A questão é essa. É o confiar em Deus. É o confiar no Senhor. É poder saber esperar em Deus. Ter o momento certo, a hora certa. Deus nos coloca em lugares altos, momento certo. Deus vai nos colocando. A vida do cristão, ele é assim, lá em cima, no meio e embaixo. Embaixo, no meio e em cima. Você nunca vai ver um cristão que vai estar lá totalmente lá em cima, porque facilmente a gente esquece de Deus quando a gente está lá em cima. Aí então Deus, o que ele faz? Nos permite estar um pouco lá em cima. Nos permite estar um pouco lá em cima, para que o nosso nome seja glorificado? Não, pelo contrário, para que o nome dele seja glorificado. A glória seja dele e não nossa. Então Deus nos permite andar um pouquinho lá na crista, não é? Aí a gente fala assim, poxa, irmão, eu tenho uma bênção para contar. Hoje eu ganhei um emprego, irmão. Estou num bom emprego, estou numa maravilha, eu comprei um carro hoje. Quando eu chego lá, só faço assim, ele abre na hora, não é? Aí de repente Deus nos coloca numa situação e a gente entra naquele carro que todo dia ele sorri para a gente, não é? Quando a gente liga, ele só faz assim, não pega de jeito nenhum.
E você liga, ele não pega, ele não pega, ele não pega, ele não pega, ele não pega. Por quê? A gente está lá embaixo. A gente está lá embaixo. Por quê? Para mostrar que nós somos dependentes do Senhor. E que Deus cuida de nós quando nós estamos lá embaixo. Quando a gente está lá embaixo, é Deus cuidando, é o Senhor trabalhando, é Deus tratando, não é Deus te castigando, mas é Deus cuidando, é Deus mostrando o seu cuidado. É Deus mostrando o seu cuidado. Quando você olha para o seu frigorífico, só tem só só o suminho só, aquele gaseificado, aquele casumazia na barriga da gente, e não tem aquela Coca-Cola, não tem aquele Compal, não tem aquela coisa gostosa, mas tem lá um Free-Cola, Free-Whey, que geladinho também é bom, que em tudo a gente deve dar glória a Deus. Irmãos, Deus ele está cuidando, o Senhor está cuidando. Estou dizendo para os irmãos aqui nesta manhã, é para você se animar no Senhor, é para você ter ânimo no Senhor, é para você se animar em Deus. Deus ele está presente na nossa vida, e isso é suficiente. O que Deus estava querendo colocar no coração do Senhor, e que o anjo queria dizer para Gideão: Gideão, Deus é contigo, homem. Deus é contigo, Deus está contigo. O que Deus fala conosco aqui nessa manhã: eu sou convosco, eu estou convosco, eu serei convosco. Deus ele é no nosso meio, Deus ele está no nosso meio, e isso é suficiente para nós. Isso nos traz uma certeza, isso nos traz uma segurança maior do que qualquer pessoa que está no nosso meio, maior do que qualquer pessoa que está do nosso lado. Isso nos traz uma segurança. Por quê? Porque nós temos paz. O desanimado não tem paz, não consegue ter paz, não consegue ter paz. A pessoa desanimada nunca vai conseguir ter paz. Ela pode estar nos grandes oásis, mas nunca vai ter paz na vida, nunca vai conseguir paz. Aqui em Portugal tem vários lugares para a gente poder andar, passear, conhecer. Tem muita gente lá do Brasil que queria estar aqui, olha, e você está aqui. Tem muita gente que queria comer um bacalhau, aquela posta enorme, desse tamanho assim, ó, que a gente só via só na televisão, e a gente tem para comer. Tem muita gente que queria entrar no Mercedes mais velho, 77, e hoje a gente tem a possibilidade de comprar de comprar. Olha que coisa boa. Tem gente que queria ter a possibilidade de poder estar aqui hoje na igreja, e hoje não consegue. A gente está aqui, nós estamos aqui. Isso não nos traz uma certa paz no nosso coração, uma alegria no nosso coração? Não só pelas riquezas, não só pelas coisas adquiridas, não só pelas coisas materiais, mas é ter paz no coração. Estou dizendo que, por que eu disse? Por que eu estou falando isso? Porque a pessoa desanimada, ela pode estar no melhor lugar, no lugar mais bonito, ter as melhores coisas, e nunca está animado. Porque sempre vão querer colocar uma coisa para poder trazer um desânimo na sua vida. Já convivi, já estive ao pé, já tive a consolar pessoas com um bom emprego, com uma família abençoada, rodeada de amigos, conhecida, com fama, com dinheiro, e num profundo desânimo. E você pergunta: por que você está triste assim? Eu não sei. Eu não sei. A resposta é essa: eu não sei. Porque o desânimo faz isso. O desânimo rouba a paz, o desânimo rouba a alegria das pessoas, mesmo estando rodeada de amigos, mesmo tendo dinheiro, mesmo rodeado de pessoas dizendo que a ama, que quer o bem, mas mesmo assim, quando o desânimo entra na vida da pessoa, a pessoa não tem paz. Então permita Deus entrar, porque Deus ele traz paz. Como já foi dito aqui hoje, a paz que excede todo o entendimento é a paz que Cristo tem para nos dar. Essa é a paz que o mundo não conhece. A paz que o mundo não conhece. A paz que o mundo quer é aquela paz quando diz assim: ei, a guerra acabou. Olha, já você não precisa mais se preocupar. Mas a paz que o mundo não conhece é Cristo. Cristo é a nossa paz, é a nossa alegria. É tudo que nós temos na nossa vida. E quando nós temos Cristo, nós temos paz. Quando você tem Cristo, você tem paz.
ainda que tudo que está na sua volta não contribui para que você tenha paz, mas você tem paz. Ainda que você viva em guerra, ainda que o mundo esteja em guerra, nós temos paz, nós temos Cristo no nosso coração, e isso é suficiente para nós. O que importa é que nós venhamos ter Cristo na nossa vida, porque quando nós temos Cristo na nossa vida, nós temos paz no nosso coração. É aquela pessoa que vive alegre, não é? Parece que está sempre tudo bem, parece que a pessoa não tem problema, mas tem, pelo contrário, tem sim. Enfrenta dificuldade sim, mas está tudo bem. Eu me alegro no Senhor, eu tenho Cristo na minha vida. Hoje eu passo por dificuldades, mas amanhã eu posso sorrir, eu posso me alegrar, porque Cristo é tudo na minha vida, o Senhor é na minha vida. E isso estava difícil de acontecer na vida de Gideão, mas contudo para Deus nada é impossível. Gideão, ele se alegra no Senhor, aceita aquilo que foi lhe dito para que ele pudesse fazer, e assim é cumprido o propósito na vida de Gideão, porque Gideão, ele se alegra em Deus, ele se alegra no Senhor. Não foi fácil, mas nada é impossível para o Senhor, e foi cumprido na vida de Gideão. E Deus cumpriu na vida de Gideão aquilo que já tinha sido proposto pelo próprio Deus. Quando nós entendemos e compreendemos que Deus, ele é na nossa vida, as coisas vão acontecer. Nós iremos cumprir com o nosso chamado, porque Deus é na nossa vida, porque o Senhor é na nossa vida. Deus é conosco, e Deus está no nosso meio. E quando Deus está no meio, as coisas irão acontecer, e vão acontecer, não porque nós queremos, mas porque Deus quer. E a vontade que supera, a vontade maior, é a vontade permissiva do Senhor, é a que prevalece na nossa vida. Então aceite nesta manhã aquilo que Deus irá fazer na sua vida, mas entenda que a ausência dos milagres não é a ausência de Deus. A ausência das bênçãos não significa que Deus está ausente na sua vida, pelo contrário, Deus está presente. O que prega aí fora é que se a sua vida vai mal, é porque você não tem Deus. Se você não é abençoado, é porque você não tem Deus. Isso é mentira, irmãos. O cristão vai passar por prova, por dificuldades. Isso não significa que Deus não está presente. Pelo contrário, e aí aonde Deus se manifesta mais ainda. Porque quando nós dizemos que nós estamos fracos, é que Deus se manifesta de uma forma tão grande, tão grande na nossa vida, e mostra o quanto nós somos fortes no Senhor Jesus. Amém? E essa palavra que eu quero deixar para cada um dos irmãos aqui nesta manhã: se alegre em Cristo, se alegre no Senhor. A situação ainda, o jogo não acabou, ainda mal começou. Tem gente que já entra já perdendo no jogo. Não, eu quero te dizer para você que em Cristo, olha, você é mais do que vencedor. Não estou lançando palavras por lançar, é o que a Bíblia diz. Em Cristo Jesus, no nosso Jesus Cristo, em Cristo, no Cristo que nós falamos, o Cristo que morreu na cruz e que vive está, o Cristo que ressuscitou, nele nós somos mais do que vencedores. Não entra nesses jogos assim, um derrotado, achando que você já é um derrotado. Não, pelo contrário, já entre com o astral para cima, olhando para cima. Deus é maior na sua vida, Deus está com você, Deus está na sua vida, Deus é contigo, Deus é com a igreja. Não desanime facilmente, não entregue os pontos facilmente. Deus está com você, amém? Deus é com a igreja, amém? Amém. Aleluia. Que essa palavra possa entrar no teu coração nesta manhã. Se alegre no Senhor. Continue a insistir, continue a bater na porta. Um dia a porta vai se abrir, um dia as portas irão escancarar, amém? No nome de Jesus. Mas contudo, tenha ânimo no Senhor, tenha ânimo em Deus, persevere um pouco mais em Deus, para que as coisas possam acontecer na sua vida.